Olá, 31 de janeiro de 2025, lá Escobar no nosso resumo descomplicado, aquilo que foi notícia. E aí, você começando o ano, fez aquele monte de promessa de começo de ano, todos nós fazemos isso, né? Notícia importante para você, tá? Acabou janeiro, sim, 31 de janeiro já foi. Agora a gente já começa a fazer conta para carnaval e logo, logo estamos fazendo conta para Natal novamente. Será que já não está na hora de você olhar aquelas promessas do que você ia fazer profissionalmente em janeiro? Vamos botar para fazer. Quem sabe, não é justamente a participação sua da AD, é ter informações para colocar isso em prática. Procura a gente explica como isso funciona. E vamos lá. Nós fazemos aqueles planos todos, todo começo de ano, o que que eu vou fazer, o que eu não vou de meta, a gente tem que colocar para rodar. Esse ano, a semana que vem, nós já temos a Móvel Par em Arapongas, no polo de Arapongas do Paraná. Promete ser uma feira muito visitada, é uma das principais. Na visita na feira de Ubá, muitos lojistas também dizendo que vinham para cá. As feiras de polo, todas elas são bem visitadas tradicionalmente. E pela promessa também uma feira quente. Vamos ter que tomar água nela. Você que me encontrou lá na feira, chama o tio Laércio lá. O tio Laércio nem sempre enxerga direito, o cara se identifica. Vamos bater um papo sobre o mercado, sim. Isso é importante. Mas vamos falar sobre aquilo que saiu de notícia, como é que está o mercado. Começou o ano já foi o primeiro ano, e faturamento das indústrias, venda das indústrias de imóveis. Bom, a indústria começou bem, as notícias de varejo acabam tendo informação dúbia, mas vamos começar por etapas, tá? A indústria começou bem, dados aqui da AD, do grupo AD, refletindo. Em janeiro, o faturamento acumulado em relação a janeiro do ano passado está crescendo, cresceu no mesmo ritmo dos últimos meses do ano passado. Então não enfraqueceu a venda da indústria para a loja, ao menos dentro do grupo. Janeiro já tinha crescido em relação a 23, que já tinha crescido em relação a 22. Então vem numa crescente, não é de agora. Tá, faturou muito, mas não entrou pedido em janeiro? Entrou sim. A carteira de pedido atual, até ontem, ela está superior ao que havia no mesmo período em janeiro de 2024. Está em níveis de fim de ano, tá? Esses níveis de fim de ano do ano passado foram exagerados, mas o final do ano de 23, 22 é o que as indústrias normalmente chegam com carteira de pedido ali para outubro. Estamos falando em fevereiro na média, lógico que é uma média, mas fevereiro já está vendido, os pedidos entrando, a tendência é que chegam para março. Isso aqui pode ser preço? Vamos falar daqui a pouquinho disso. Não era surpresa. Outro indicador importante aqui, inadimplência. Ela vinha caindo já há muito tempo, o volume de atraso dos lojistas para as indústrias do grupo. E lá em novembro, quando eu fiz as palestras nos polos moveleiros, eu falava: olha, os indicadores todos dizem que o consumidor não está endividado. Tem distorção de informação. Ele está procurando menos crédito, ele está pagando conta atrasada. Tem um monte de indicador mostrando isso agora que era verdade. Lá em outubro, novembro já tinha essa informação. Mas falei em todas as palestras, você que esteve lá junto com a gente, nas apresentações, a pessoa jurídica, as empresas estavam se apertando, buscando mais crédito e vinham se apertando. Não disparou a inadimplência, ela ainda está em níveis que nós tivemos ano passado, mas dezembro e janeiro nitidamente maior. Mesmo dentro de um grupo, essa inadimplência subiu. Muita loja tradicional, muito cliente bom pedindo alguma prorrogação. É aquela situação de depender demais da venda. E nós já sabíamos que a venda, no começo do ano, ela diminui. Também nas apresentações foi falado sobre isso. O, a grana que circula, a quantidade de pessoas empregadas com que ela recebe, é chamada massa de rendimento. Janeiro e fevereiro ela é menor. O salário de todo mundo que tem renda variável, ele dá uma diminuída. Então entra menos grana. É normal que o varejo dá uma diminuidinha. Fora o que se reparte o dinheiro do consumo com pagamento de PVA, IPTU, matrícula escolar, aquela história toda, tá? Então, para essas empresas, para as empresas em geral e para as lojas de imóveis, é lógico que o faturamento de janeiro é para dar uma dezembro, janeiro um pouquinho menos, e para muita gente faltou grana. Aí já dá uma prorrogada. E aí, alguém repassou o aumento? Vamos lá. Dentro do grupo também, os aumentos vieram de junho até outubro.
De outubro para cá, o preço do quilo da linha madeira, MDF, MDP, madeira, ela vem estabilizada, mas aí eu tenho que fazer uma consideração. Aí é faturado. Lércio, tem gente com tabela 9 em janeiro. Sim, mas como tem carteira de pedido, a tendência é que comece a faturar fevereiro, março. Você que participa do grupo, não se esqueça de acompanhar, principalmente agora, a partir de fevereiro, começam a cair as notas faturadas com algum tipo de reajuste ou não, e você vai poder saber dia a dia se aquele valor por quilo está começando a subir, estão começando a aparecer os reajustes ou não. Sem a dúvida de será verdade? Não, ali você tem a informação real, fica mais fácil a tomada de decisão. Há muita controvérsia ainda nessa questão dos reajustes, porque as matérias-primas ainda não fecharam todos os reajustes. Então a indústria moveleira vai ter diferença de postura, sim, porque é a realidade que nós estamos vivendo no momento. Mas o varejo está com medo, tá? Como assim? Com preços em alta, a confiança do varejo caiu em janeiro. Tá? Recuou 1,1 em relação a dezembro. É só um nível de confiança, não é venda. Aqui o que nós estamos dizendo é que em dezembro, Natal, fim de ano, um ano muito bom de venda, é lógico que a confiança do comerciante estava muito maior. Aqui embaixo, e sempre no finalzinho da matéria, tá? No mesmo, em relação ao mesmo ano anterior, mesmo momento do ano anterior, é um decréscimo de 0,1. Ou seja, o comerciante não está assim tão negativo, não. 0,1 a menos no nível de confiança, o lojista também está bem confiante, sim, não é por isso, não. Mas esse medo dele, de qualquer forma, ele tem um motivo, tá? Aqui matéria da Infomoney dizendo que, com o aumento de custo no varejo, repasse ao consumidor. Sim, é o tal do problema da inflação. O analista aqui do varejo da XP Investimento, segundo ele, diz que tudo mostra que 2025 será um ano difícil para o varejo. Sim, nós falamos em inflação, perca de poder aquisitivo. Segundo o relatório recente da XP sobre as empresas de varejo, o cenário atual pode levar o custo do produto vendido em 10% em média no setor no ano 2025. Estamos falando em aumentar 10% ao longo de 2025. Não significam os preços de imóveis que já aumentaram, não, tá? E aqui não é só móveis, aqui são empresas de forma em geral, inclusive alimentos. Esse aumento de 10%, o salário não sobe igual. Então, isso aqui pode sim dar uma freada, mas por enquanto não freou. Ainda de acordo com o analista, a projeção para esse ano é de que as empresas de varejo apresentem queda de 1% na receita. Opa, 1% na receita não é uma queda assim também para assustar. Ou seja, teríamos no mínimo um ano igual ao do ano passado. Então, estaria ótimo ainda. Já sobre o lucro, a estimativa é de recuo de 9% em média. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você tem um recuo de 9% no lucro, mas por que tanto? Porque o comércio, o varejo de forma em geral, ele está extremamente competitivo e ele está querendo crescer, crescer como ele vinha crescendo. Então, se não houver, o consumidor não tiver um poder de compra tão acrescido esse ano, se a grana das pessoas não crescer muito esse ano, o varejo vai ficar brigando lá embaixo. E a briga de varejo é preço. Outro fator importante é que as empresas, principalmente aquelas grandes que dependem de capital de terceiro, vamos traduzir, é aquela que tem muito empréstimo em banco, tá? Com a taxa de juros subindo, a despesa financeira delas sobe. Então, mesmo que sobre dinheiro da operação, comprei por 100, vendi por 200, o que ele gastou de juro no meio diminui. Então, as empresas de varejo estão aí, o mercado está com muito medo, justamente por conta disso. E se diminui em 9%, muita gente não tem margem de lucro, você entra no vermelho. E isso justifica recordes de recuperações judiciais, justifica ali um atraso no pagamento. Gente, nada de novidade. É o que já vinha desenhando e nada de desespero também. Mas ainda tem motivo para a gente pensar que o mercado vai se manter aquecido. Laércio, está de brincadeira? Tem sim. A gente tem que olhar o mercado como um todo. Não pode olhar só para a notícia que vende. Essa matéria ela dá um bom exemplo disso. O desemprego em queda e a demanda aquecida ampliam rotatividade no mercado de trabalho. Lércio, que vantagem Maria leva nisso, em rotatividade? É difícil para você encontrar um colaborador. Mas quando o mercado está aquecido e tem pouca gente de trabalho, a troca de emprego de um lugar para o outro ela aumenta. Não aumenta a produtividade, mas existe um aumento real de salário. Então, mesmo que não haja o repasse de inflação, o salário mínimo ali não seja o ideal, nós temos uma excelente quantidade, uma ótima quantidade de pessoas empregadas, ou seja, está entrando grana,
A inflação está entrando grana no mercado. E uma parte está trocando de emprego, recebendo contraproposta e vai melhorando um pouquinho mais o salário. Então a gente tem que olhar de uma forma muito ampla. Não podemos desesperar em cima de matéria, não, tá? Mas um dia a gente vai sofrer. Mas vamos sofrer quando tiver que sofrer, não por antecipação. E sempre aparece mais injeção no consumo, tá? Quando você fala, não, não tem mais como o governo injetar dinheiro. Tem sim. Acabou de aprovar a proposta do crédito consignado a trabalhadores de CLT. O governo está indo para esse caminho também. Então, nada, esperam-se que entre mais 100 bilhões. Lembra que o governo andou fazendo umas reuniões com bancos para pedir para diminuir taxas? Pois é, a conversa era para que iniciasse com o crédito consignado. Agora tudo fica muito mais claro. Eu sou contra o crédito consignado? Não, você tem ali uma taxa de juro mais barata para o consumidor. Mas nós sabemos que o banco vai começar a jogar em cima e dizendo: vai lá, pega dinheiro, eu sou legal, eu te parcelo. De qualquer forma, entra dinheiro na economia. Mas um dia ele vai ter que pagar, Lércio. Pode ser que aí sim ele se endivida. Lá a gente vai sofrer. Até lá, a expectativa são de 100 bilhões de reais extra. Sim, dinheiro que está no banco parado, vai para o consumidor joga na economia. Bom, vamos dançar conforme a música toca, tá? E por que parece que o governo estimula a inflação? Você tem essa impressão? Parece que tudo que acontece, as ações, as falas, parece que existe um movimento para que não caia a inflação. Nós temos uma situação dúbia, né? Porque o Banco Central sobe a taxa de juros. Para que essa Selic? Para diminuir o consumo. Segundo o Banco Central, está muito acelerado, tem muito dinheiro no mercado. Então ele sobe o juro que é para subir preço mesmo, que é para criar uma crise, vamos chamar assim, esfriar o mercado e com isso segurar a inflação. Por outro lado, você vai ter essas ações do governo que fala: peraí, arranquei mais 100 bilhões, joga no mercado. Aumentou o imposto, joga no mercado. Como eu vi no noticiário hoje, dizendo assim: parece que a casa está pegando fogo, de um lado está cheio de bombeiro apagando, do outro lado um monte de gente tacando gasolina. É isso, incentivando o consumo para que gere emprego, gere receita, e do outro lado, desincentivando o consumo para baixar a inflação. Se você for olhar o economês aqui, você vai falar, isso é loucura, isso não tem a mínima lógica. Mas vamos tocar, vamos dançar conforme a banda. Vamos lá, por que o governo estimula a inflação? Esse é o meu ponto de vista, tá? E eu acho que existe fundos de verdade nisso. Vamos lá, primeiro para contextualizar. Estamos no meio de uma crise no IBGE, é uma carta aberta contra o presidente do IBGE, que foi nomeado pelo governo, tem apoio de 289 chefes, é gente pra caramba contra o cara que foi nomeado lá como presidente. Nós tivemos vários diretores que pediram até afastamento, ou seja, o que esse cara está fazendo dentro do IBGE que revoltou absolutamente todos os funcionários. Isso para contextualizar. Tá, vamos passar para uma outra parte, tá? O governo tem receita e tem despesa. E agora ele bateu o recorde de arrecadação, quase 2,7 trilhões de reais. Aqui fala que é o maior da série histórica iniciada em 95. Sim, aí entrou praticamente o plano real. Nunca em real foi arrecadado tanto. O governo nunca arrecadou tanto. Como pode faltar dinheiro? Tá, a arrecadação é extremamente alta. E o crescimento real ano passado foi de 9,6%. Como é que corrigiu essa arrecadação? O governo aumentou o imposto, a gente sabe disso. Olha um pouco mais, não olha só isso. Houve sim, muito imposto lá. Mas como que o governo arrecada? Ele arrecada, o governo federal, sobre a renda sobre o lucro. Então, se a tua empresa, você representante, você comerciante, você industrial, fornecedor, o teu produto corrigiu pela inflação, pelo dólar, sempre falo, e corrigiu pela inflação, muito mais do que essa grana de 4,7 do que o governo fala, esse reajuste. Subiu lá, nós sabemos, ano passado, no mínimo 10% o preço das coisas todas. O governo arrecada sobre faturamento. Então, se nós tivemos ano passado um faturamento 10% maior, porque a inflação de verdade subiu isso, ela ajudou a crescer essa arrecadação. Então, foi aumento de imposto, mas também a base dele cresceu mais. Por outro lado, qual que é o maior gasto do governo federal? Gasto com pessoal, que é corrigido pelo INPC. Aqui não é pela inflação real. E o INPC é produzido por quem? Pelo IBGE.
onde todos os funcionários estão reclamando que alguém está manipulando algo. E o IBGE disse que subiu 4,77. Então, se subiu 4,77, o salário mínimo, a correção monetária do salário dos funcionários públicos será corrigido pelos 10% a mais de receita? Não, pela inflação divulgada. Tá ficando claro para você? Eu vou traduzir isso melhor. E aí já vem a matéria, que agora é do ano passado, mas reflete o que vinha acontecendo. Após atingir mínima histórica no ano passado, o governo estima que gastos com servidores voltarão a crescer no que vem. Ou seja, ano passado ele teve uma das menores é, gastos com o servidor. Vou fazer um comparativo para ti. Imagina que você que tem o teu comércio, representação, a tua indústria, a tua receita ela cresça com o dólar. Então você fatura mais com o aumento do preço das coisas. Só que imagina que toda a sua despesa, matéria-prima, que o preço do móvel que você paga fosse corrigido pela inflação, pela inflação oficial. Então o governo está aumentando a arrecadação a 10% ao ano, mais do que isso, porque é inflação real, e aumentando o gasto com o funcionalismo em 4,7, que é o que ele fala que teve de inflação. Por que será que o governo gosta tanto de inflação? Então, talvez isso explique muita coisa. Vamos tocar em outras situações? Nós temos uma ameaça a menos agora na economia. Por enquanto, ao menos, tá? O Ministério do Planejamento se posicionou contra a aprovação do projeto que legaliza cassinos e jogos de azar no Brasil. Fala que é muito negativo para a população, pode gerar impactos sociais e econômicos muito negativos. Eu estava com muito receio disso porque o governo, nessa coisa de arrecadar, arrecadar, vai lançar os cassinos, ou ia lançar os cassinos, e esses cassinos iam gerar muito imposto. Estranho que isso ficou tudo meio parado, tá? Consciência de política federal eu acho muito difícil. Mas vamos lá. Ele segurou, falou: não, não vou lançar isso agora não. Vai gerar imposto, mas não quero isso não, com medo do social. Aonde que tem um risco real dessa situação? Onde que está o risco do jogo de azar? Olha essa matéria. Inadimplência de consumidor, tá? 8 em cada 10 consumidores retornam para o cadastro de negativação ano passado. 83% de quem foi negativado ano passado já estava no ano retrasado. Sim, é uma situação assim. Tem uma piadinha infame que diz assim: o que você faria se ganhasse 1 milhão na loteria? Eu compraria uma coisa de 2 milhões, porque eu não aguento ficar sem dívida. Existe uma parcela da população que a mentalidade ela gira em torno disso e ela tem dificuldade de administração de dinheiro. Ou seja, você viu ali pela inadimplência. É uma parcela gigante que ele conseguiu sair da inadimplência. 83% volta, simplesmente porque ele não consegue ter esse controle sobre o gasto. Você imaginou se o governo aprova esses cassinos? Só o jogo do Tigrinho já leva uma grana do caramba. Mais esses cassinos, quantos consumidores vão começar a gastar nisso? Vão bagunçar a sua conta e sai do consumo. Então não valeu a pena para todo mundo. Pelo menos estamos livres, por enquanto, dessa tentativa, dessa vantagem, vamos chamar assim. A taxa Selic aumentou e tá, e agora? Isso aí vai atrapalhar a gente? Ela se reflete em dois casos, tá? Para nós aqui no Moveleiro. Um dos casos é as grandes empresas que têm muito dinheiro emprestado em banco, para falar o português correto, vai subir a taxa de juro. Então vai diminuir o lucro ou aumentar o prejuízo. Então, empresas mais capitalizadas têm vantagem, as menos capitalizadas têm problema. Segundo fator que afeta muito para os móveis, a alta da Selic. A alta da Selic não vai afetar lá na venda dos móveis a prazo na loja? Vai nada. A loja já cobra 50% ao ano faz tempo, tá? 15% de Selic não faz nem cócegas. Mas o que vai afetar é que esse aumento impacta na construção civil. E nós sabemos o quanto a construção civil gera de troca de imóveis. Metade da venda de imóveis no Brasil é para reforma e construção. Então, se essa taxa sobe ao longo desse ano, dá uma freadinha na construção, pode sim, lá para 26, lá para 27, a gente pagar essa conta também. Mas vamos sofrer lá na frente, né? E para a gente já ir encerrando, que o vídeo hoje ficou comprido, mas tinha notícia, não podia deixar de passar. Obrigado para você que chegou até aqui.
E se inscreve no comentário, ajuda pra caramba, tá? Só pra gente ter uma noção. Olha, eu assisti inteiro, pelo menos a gente tem uma ideia de quantos realmente assistem, porque eu tenho uns indicadores que vêm ali nas plataformas que eu não tô nem conseguindo acreditar. Uma curiosidade que saiu no Emóvel essa semana, a produção de imóveis do mundo, 500 bilhões vezes R$ 6 o dólar por aí, estamos falando em 3 trilhões. Significa que esse é o tamanho do que é produzido de imóveis no mundo por ano. 3 trilhões é dinheiro pra caramba. O ser humano continua consumindo móveis. Aí a gente olha para isso e fala: não tem mais onde eu crescer. Tem sim. A gente só vai ter que achar estratégia. Fácil não é, mas a gente consegue. Te vejo na Móvel Par durante essa semana. Me chama lá, vamos bater um papo. Diz para mim como é que tá o teu mercado também. Você que não conhece a D, me fala, eu te apresento ela também. E até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.